O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região completa 50 anos. São 5 décadas constituídas de momentos marcantes na história do movimento sindical brasileiro. Neste documentário, você vai ver como começou a história de um dos mais importantes sindicatos do país, conhecer seus principais personagens e as grandes lutas que foram construídas durante este período. Você também vai conferir as perspectivas da entidade para o próximo período, com a construção da Coordenação Nacional de Lutas, a CONLUTAS. E aí, você está pronto? Então, vamos começar! – 14 de março de 1956. 20 operários realizam a Assembleia de Fundação da Associação Profissional dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava. Naquele dia começava a história de nossa entidade, que teve como seus fundadores trabalhadores da Erickson. O nascimento do sindicato coincide com o início do processo de industrialização na região. Até os anos 40, São José era conhecida apenas como uma cidade indicada para o tratamento da tuberculose. Na década seguinte, as coisas começam a mudar. A Erickson chega em São José em 1955. Já a GM é inaugurada em 59. Pouco a pouco, as empresas vão se instalando na cidade e na região. A primeira reunião foi no sindicato dos ceramistas. E formou uma diretoria, dentro do qual ia ser o presidente João Miguel dos Santos. Esse João Miguel dos Santos, ele, como disse, ele foi mandado embora na segunda-feira. A reunião foi no sábado, na segunda-feira ele já estava demitido. A essa altura, como eu estava junto com ele, vai ficar você como presidente. Uma das maiores reivindicações para a criação da associação foi o fato da Erickson cobrar pelo fornecimento do uniforme de trabalho. E isso aí gerou os princípios aqui, as nossas insatisfações. Nos primeiros anos da nova entidade, as dificuldades eram grandes. Até o recolhimento das mensalidades dos trabalhadores era tarefa complicada. Como era difícil as pessoas comparecerem na sede para pagar, eu fazia esse recebimento no banheiro da Erickson no Brasil, porque eu trabalhava lá ainda. Neste período, as assembleias eram feitas no Sindicato dos Ceramistas na Rua Vilaça. Algum tempo depois, foi alugado um salão na esquina da Rua Francisco Rafael com a Rubião Júnior. Foi neste local que a entidade recebeu a carta sindical em 25 de novembro de 1958, transformando-se no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Somente no ano de 1963 foi inaugurada a sede atual, na Rua Maurício Diamante, número 65. Na década de 60, os sindicatos funcionavam com a estrutura herdada de Getúlio Vargas. A política getulista tinha como base o controle do Estado sobre os sindicatos. É neste contexto que a atuação do nosso sindicato é caracterizada principalmente pelo assistencialismo. Em 1964, vem o golpe que derruba João Goulart e, assim, temos o início de uma repressiva e violenta ditadura militar que reforçou ainda mais o assistencialismo dos sindicatos e a falta de lutas. Nessa época, o sindicato tinha dentistas, médicos e vários assistentes. Concursos de Miss eram organizados pela entidade. O sindicato chegou até a participar dos desfiles de 7 de setembro, patrocinados pelo regime militar. Tinha cabeleireiro, tinha, como diz, barbeiro, e tudo na própria sede do sindicato. Por que na própria sede? Exatamente para que a família do trabalhador realmente se habituasse a frequentar a sede do sindicato. O sindicato tem que ser assistencialista, tem que assistir, o trabalhador tem, porque é essa a função do sindicato.
Na década de 70, a ditadura começa a viver sua decadência. Por outro lado, a repressão é ainda mais forte. O Sindicato dos Metalúrgicos continua com um perfil assistencial e longe das mobilizações. Mas os trabalhadores, cada vez mais, demonstram indignação e vontade de lutar contra as injustiças nas fábricas. No final dessa década, surge o novo sindicalismo. Saiba o que isso significou. A inflação que corrói os salários, a grande insatisfação que toma conta das fábricas e um clima de trabalhador querendo ir à luta. Foram esses ingredientes que impulsionaram os sindicatos para o caminho da mobilização. A Organização dos Trabalhadores surge no Polo Industrial de São Bernardo do Campo, no ABC, com o comando do presidente do sindicato local, Luiz Inácio da Silva, o Lula. É o surgimento do chamado novo sindicalismo, combativo e de luta. Em pouco tempo, as lutas se espalham para outras regiões, inclusive para São José. O novo sindicalismo nasceu na segunda metade dos anos 70, no contexto da luta contra a ditadura militar. Então, a partir dos anos 75, 76, 77, começou a nascer um sindicalismo com 3 ou 4 propostas fundamentais. Primeiro, um sindicalismo independente, com independência de classe. 2, um sindicalismo com independência frente ao Estado. 3, um sindicalismo que pudesse confrontar a ditadura militar. E 4, que denunciasse não só os aspectos ditatoriais, né, do poder da ditadura militar, mas também a política econômica, que era profundamente contrária aos interesses dos trabalhadores. Na época, os trabalhadores diziam que era a política econômica do arroz salarial. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Em 1979, a campanha salarial estava pegando fogo e as assembleias reuniam mais e mais metalúrgicos. O então presidente, José Domingues, era contra a greve iniciada pelos operários do ABC paulista. Foi aí que a oposição começou a aparecer. Bom, em 1979, eu era funcionário da GM, trabalhava na GM, e houve um chamamento de assembleias. E a gente assumiu, então, por dentro da fábrica e fizeram campanha para o trabalhador participar da assembleia, distribuindo esse boletim. O sindicato não distribuiu, mas nós pegamos o boletim do sindicato e distribuímos por dentro da fábrica. E mobilizamos o trabalhador para participar da assembleia em 79. Aí já uma campanha salarial, né, para melhoria de salário, uma série de questões que nós reivindicamos. E teve uma greve, né, nós fomos a defender a greve na assembleia, o sindicato, o presidente da hora da assembleia para aprovar o acordo defendeu o acordo e nós, trabalhadores e diversas militantes que apareceram naquele momento, defendeu a greve. Na verdade, ele chama os trabalhadores a não entrarem em greve, dizendo que se entrasse em greve ia ter muita repressão, que as pessoas iam perder o emprego, ele já estava com o emprego dele garantido, ele não tinha nada responsável por nada, ele fez todo um discurso contra a greve. E ele queria que fizesse uma votação, e eu me lembro até que o Tambaú subiu, gritou, não tem votação nada, vamos para a greve, e aí o pessoal aceitou a greve, e nós dali, ali do sindicato, nós já saímos, eram perto de 10, 9h30 da noite, nós saímos e nos dividimos. Mas o comando ia parando as fábricas, então em 79 tudo quanto é fábrica metalúrgica era parada. O resultado principal desta greve é simbólico: o nascimento de uma oposição sindical forte e que viria, mais tarde, colocar o sindicato no rumo das lutas. A partir daí houve todo um processo, o comando de greve que foi formado, que dirigiu essa greve, se conformou depois na oposição sindical. Várias e várias reuniões foram feitas para se organizar um movimento e preparando tudo para as eleições do início de 1981 para o sindicato. O personagem mais conhecido do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos é o Dito Bronca. Ele foi criado pelo cartunista Enfio, num ato pela anistia na Praça Afonso Pena, em 1979. Na época da oposição, em 79, teve um grande ato aqui pela anistia ampla geral restrita, da qual o Enfio participou.
Então ele veio na Praça Fosse Pena, muita gente e tal, a gente pediu para ele desenhar o dito bronco. Aí fomos num bar, o Bar Pinguim, que tinha ali. E ele desenhou isso daí acho que em menos de um minuto, né? Ele foi um símbolo do trabalhador que queria mudanças, né? Mudanças no sindicato, mudanças no país. Depois da greve de 79, a oposição sindical se fortalece no sindicato. Em 1981, é realizada a eleição para a nova diretoria da entidade e a oposição vem com força total. Apesar dos objetivos comuns, como o de tornar o sindicato democrático e combativo, a oposição vai para as eleições dividida. A Chapa 3 é encabeçada por Ari Russo, do MDB, com outros companheiros do recém-criado PT, como José Luiz Gonçalves. Já a Chapa 4 é formada por membros da Convergência Socialista, também do PT. O seu candidato a presidente é Ernesto Gradella. Nas urnas venceu a Chapa 3, seguida de perto pela Chapa 4. Mas o estatuto exigia segundo turno se não fosse alcançado os 50% mais um. E foi este o caso. No segundo turno das eleições, as oposições se uniram de novo, num ato até de grandeza do Ernesto na época, que encabeçava a Chapa 4, que retirou a chapa dele, passou a apoiar a Chapa 3 e nós tivemos uma vitória assim, retumbante contra a Chapa 1 e a Chapa 2. Foi assim que a vitória da oposição foi garantida, decretando o fim da era José Domingues, que ficou por 25 anos à frente do sindicato. Tem início uma fase de transformação. Nesta gestão, foram criados o Jornal do Metalúrgico, a Biblioteca e a Escola do Trabalhador. Também neste período, foi iniciada a construção da colônia de férias de Caraguatatuba. O sindicato foi um dos protagonistas da criação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O Sindicato Metalúrgico São José dos Campos, o movimento, tudo, participamos da fundação da CUT desde o primeiro momento. Né? Todas as atividades da CUT, nós participamos, fundamos a CUT, organizamos a CUT e também participamos da fundação do PT, desde o primeiro momento. Mas nós, desde o começo, éramos a favor de construir essa central sindical combativa, que foi uma central sindical combativa, que hoje não é mais, hoje não representa mais nada a luta dos trabalhadores, mas foi nesse primeiro momento, 1983. Ela é fundada e esse sindicato foi fundamental, tanto a nível político, porque precisava do apoio político para se construir essa central, como no apoio financeiro, ou seja, de todas as formas. Em 1984, são disputadas novas eleições. A diretoria se divide em duas chapas por conta de divergências entre o PT e o agora PMDB. José Luiz rompe com a diretoria e monta uma chapa com integrantes da Convergência Socialista, que acaba sendo eleita. Em 1987, nova eleição mantém Zé Luiz no comando da entidade, através da formação de uma chapa única da CUT. A década de 80 foi ainda um período de mobilizações que entraram para a história. Na campanha salarial de 84, houve a primeira ocupação na GM. Em agosto do mesmo ano, os trabalhadores da Embraer também fizeram uma ocupação reivindicando equiparação salarial. Nesta mobilização, o Exército chegou a invadir a fábrica para forçar a saída dos grevistas. Outras mobilizações fortes aconteceram na National, Ericsson, Philips e Band. Eram greves e mobilizações que duravam 10, 20 e até 30 dias e expressavam a vontade dos trabalhadores de lutar por seus direitos. Mas a greve mais famosa e marcante do período foi a dos trabalhadores da GM, em 1985. Foram 28 dias de greve, sendo 17 dias de ocupação.
O principal item daquela pauta era a redução da jornada semanal de trabalho para 40 horas. A greve da 85 na GM, ela foi sem dúvida nenhuma uma das greves mais importantes da história do movimento operário no Brasil. O que houve em 85 para mim marcou muito na minha vida, não? A greve de 85 foi uma greve muito forte, muito violenta demais, não? Uma greve de ocupação, polícia e a chefia, a fábrica jogou muito pesado. No dia 25 de abril, a GM radicaliza e divulga uma lista com 93 demissões por justa causa. A ocupação ela vem a partir do momento que a General Motors ela faz uma retaliação em relação ao movimento. Foram momentos assim de muita tensão. Isso também fez com que os trabalhadores se auto-organizassem, fizessem um esquema de autodefesa, né? E aí foram iniciativas no sentido de, por exemplo, pegar barras de direção, até mesmo fazer barricadas com carros 0 km que estavam nos pátios, que a empresa havia deixado a chave no contato, e os ativistas, todo mundo começou a levar esses carros para frente da empresa como forma de se defender de uma possível ocupação. Quando acabou a greve, foi um pesadelo para a gente. Eu lembro que eles reunia com a gente no setor, né? Reuniam com a gente no setor. Eu lembro que o chefe falou assim: olha, a partir de hoje o sindicato não manda mais nada aqui dentro. Aquele que falar em sindicato aqui, ousar falar em sindicato, está demitido. Se esta greve não pôde ser considerada vitoriosa logo de início, o tempo mostrou que aquela mobilização valeu a pena. Algum tempo depois, a GM acabou reduzindo a jornada de trabalho. Outro aspecto é que, a partir da greve de 85, a luta pela redução da jornada foi conhecida em todo o país. E em 1988, a Constituição aprovou a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais para todos os trabalhadores brasileiros. Em 1990, nova eleição no sindicato. As divergências políticas dentro da CUT e do PT estavam acirradas. E isso também se refletiu na diretoria, que se divide. A categoria elege a chapa da Convergência Socialista, sob o comando de Antônio Donizete Ferreira, o Toninho. Assim, a esquerda cutista passa a dirigir o sindicato. Foi uma eleição bastante dura, muito acirrada, que o Lula apoiava, todo esse pessoal do PT apoiava a outra chapa. Nós éramos chapa 2 e perdemos em todas as fábricas, nós só ganhamos em 4 fábricas. Nós ganhamos na GM, ganhamos na Embraer, ganhamos na Philips e na Band. As mobilizações de 1990 marcaram praticamente o fim do ciclo das grandes greves da década anterior. Naquela época, os trabalhadores se organizavam contra o arroxo salarial e a política de privatização promovida por Collor. Uma greve que foi interessante também na GM, nós fizemos uma greve na GM, a retomada da luta na GM, e foi uma greve de mais de 30 dias, onde nós fornecemos cesta básica aos trabalhadores, mas não cesta básica fornecida de graça, porque a empresa não pagou o salário dos trabalhadores. Os trabalhadores, então, não tinham como comer. Nós fornecemos cesta básica, mas era vendido. Os trabalhadores davam um cheque, compravam a cesta básica. A gente pede encarecidamente que não force a barra, porque a situação pode complicar por aqui. Gente, não faz isso! Toma cuidado! Não faz isso, gente! Opa! Vamos descer, gente! Tem que descer! Tem que descer! Tem que descer! Quem tá longe quer descer! Em meados de 91, o governo Collor é abalado por uma série de denúncias de corrupção. O nosso sindicato foi um dos primeiros a levantar a bandeira do Fora Collor, que aparece como palavra de ordem no Jornal do Metalúrgico número 145 de novembro de 1991. Era um movimento que predominantemente foi composto pela juventude. No geral, a participação dos trabalhadores, da classe operária, foi uma participação pequena. Agora, em São José dos Campos,
Ao contrário do resto do país, do conjunto do país, houve uma participação efetiva dos trabalhadores nesse movimento, principalmente no dia da votação do impeachment do Collor no Congresso Nacional, onde os trabalhadores pararam várias empresas, inclusive a General Motors. Não me deixem só. Eu preciso de vocês. O Sindicato dos Metalúrgicos sempre se posicionou contra a política de privatização, que só favorece o capital privado. Isso não foi diferente no caso da Embraer. Grandes mobilizações contrárias à privatização foram promovidas na cidade. Foi uma das mais longas lutas promovidas pelo sindicato. Muita luta, muita luta. Nós fizemos muitas passeatas com relação à privatização. Chegamos a fazer manifestação no centro de São Paulo, em frente à FATEC, ali na Avenida Tiradentes. Colocamos lá um avião inteiro para lá. Foram lutas memoráveis, mas que infelizmente em 1994 nós perdemos a guerra e a empresa foi privatizada, foi entregue a preço de banana, foi entregue sem nenhuma salvaguarda. Até hoje a empresa está aí. Ainda em 90, a diretoria do sindicato passa por algumas transformações. Em 93 e 95, são eleitas diretorias colegiadas, escolhidas por meio de prévias. Mas uma série de acontecimentos leva a uma crise política no sindicato, que faz com que a diretoria eleita em 95 não termine o seu mandato. Na prática, desde 93, divergências políticas na diretoria espelhavam o que estava acontecendo dentro da CUT e no cenário político. A direção majoritária da CUT, por exemplo, apoiou as câmaras setoriais que eram prejudiciais aos trabalhadores. Foi um período tenso, que culminou até com o episódio de jagunços colocados no sindicato pela corrente Articulação Sindical para manter o controle da entidade. Aquela diretoria não podia mais permanecer junta. Por isso, em 1997, a eleição é antecipada. O resultado novamente coloca Toninho como presidente do sindicato. Pela confiança que a categoria deposita. Depois desse período conturbado, o sindicato retoma as lutas por direitos e obtém conquistas. Era preciso lutar contra o banco de horas e a ameaça de redução dos direitos trabalhistas, como a reforma da Previdência. Pois se Collor iniciou o projeto neoliberal no Brasil, foi Fernando Henrique Cardoso quem realmente o implementou. Todo mundo que está aí na rua, pessoal lá de trás, pessoal lá embaixo, lá, vem pra cá, vamos todo mundo participar também. Através das nossas passeatas, das nossas manifestações, essa luta nós temos que levar contra essa política econômica do governo. Fora já daqui, o FHC e o FMI! Fora já! Fora já daqui! O sindicato torna-se referência de um sindicalismo classista e combativo. Em 2000 e 2003, eleições sindicais confirmaram a opção dos metalúrgicos por um sindicato de luta. Nestas duas gestões, o companheiro Luiz Carlos Prates, o Mancha, foi eleito presidente do sindicato. Com a eleição de Lula, os trabalhadores têm a expectativa de que verdadeiras transformações aconteçam no país. Mas, pouco tempo depois da posse do ex-líder operário, fica claro que seu governo é a continuação do de Fernando Henrique. A decepção toma o lugar da esperança. Por conta disso, o nosso sindicato passou a fazer oposição ao governo Lula. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição.
O sindicato também promoveu várias manifestações contra a corrupção que infestou o governo petista. – 19 de agosto de 2004. Uma assembleia na sede do sindicato entra para a história. Com o salão lotado, os metalúrgicos de São José e região decidem que a CUT não pode mais representá-los. Assim, é aprovada a desfiliação da CUT. Os companheiros e as companheiras que são reiterando a posição do Conselho de desfiliar esse sindicato da CUT, levanta o crachá. Foi uma assembleia realmente bastante emocionante. A assembleia começou às 6h30, mas desde a tarde começava a chegar o pessoal de Caçapava, de Jacareí, da GM, da Embraer. É uma assembleia democrática, onde foi feita uma intervenção defendendo a manutenção da CUT. Então, num debate amplamente democrático, o plenário decidiu e definiu pela desfiliação da CUT. A CUT hoje é muito assemelhada às centrais sindicais europeias que estão acomodadas, que não lutam mais pelos aqueles objetivos iniciais. Qual era o objetivo inicial? Autonomia de classe. A CUT não fala mais em classe, ela fala em cidadania, em interesses gerais. Qual era o objetivo do passado do novo sindicalismo? Uma independência política frente ao Estado. Hoje a CUT tem o Ministério do Trabalho praticamente nas suas mãos, o atual ministro do Trabalho é ex-presidente da CUT. A partir do afastamento da CUT, o nosso sindicato e outras centenas de entidades do país começaram a construir a Coordenação Nacional de Lutas, a CONLUTAS. Seu objetivo, ocupar o espaço deixado pela CUT na condução das grandes mobilizações pelo país. Nos dias 5, 6 e 7 de maio, no Congresso Nacional dos Trabalhadores, a CONLUTAS foi oficialmente criada. O Sindicato dos Metalúrgicos teve um papel de destaque na realização do CONAT e na construção desta nova direção. Mais uma vez, a entidade cumpre um papel de vanguarda à frente das lutas. Os delegados e delegadas que votam na proposta de número 1, aprovando a resolução de efetivação da CONLUTAS como uma nova organização, por favor, levante o crachá. Na última eleição sindical, no começo deste ano, os metalúrgicos de São José dos Campos mostraram que aprovaram realmente o caminho de sair da CUT e organizar uma nova ferramenta de luta. Assim, em maio de 2006, toma posse da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos 41 companheiros combativos e de luta. Essa gestão será presidida pelo companheiro Adilson dos Santos, o Índio. A gente está assumindo diretoria de sindicato com uma tarefa fundamental, que é principalmente estar lutando contra a reforma sindical e trabalhista, que o governo com certeza vai querer retirar direitos dos trabalhadores. Na categoria também nós temos que enfrentar essa onda e ameaça de desemprego, tanto nas montadoras como aqui no setor eletrônico, nas fábricas pequenas, e também está discutindo categoria, principalmente essa globalização que hoje faz com que vários trabalhadores da categoria ficam doentes, né, com problema principalmente aler. Então é uma tarefa que essa nova diretoria vai ter que enfrentar e também, junto com isso, está ajudando os movimentos sociais, como a gente tem feito nesse período, que é estar dando apoio, né, para os trabalhadores que fazem parte daqui da região e têm enfrentado essa política neoliberal do governo Lula.
Eu creio que essa diretoria que vem agora vem com um desafio muito maior do que tinha no passado. E a perspectiva que a gente abre para os trabalhadores é de uma reorganização a nível nacional para se colocar uma ferramenta que, se não der para avançar, que pelo menos não deixe perder os direitos que eles estão tentando tomar. Bem, este vídeo tentou resumir um pouco da história do sindicato nas últimas 5 décadas. Mas, com certeza, faltou muita coisa. Afinal, resumir 50 anos em alguns minutos é impossível. De qualquer forma, fica a verdadeira intenção de marcar estes 50 anos e homenagear todos aqueles que passaram pela entidade e os que continuam fazendo-a ir para frente, encarando novos desafios. Parabéns, metalúrgicos e metalúrgicas, pelos 50 anos de seu sindicato. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é meu, o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro.